A raiva e o fenômeno do bolsonarismo no Brasil nos últimos anos. O Brasil viveu um fenômeno político que dividiu famílias, destruiu amizades e espalhou um tipo de fúria difícil de explicar. O bolsonarismo, mais do que um movimento político, ele se tornou uma identidade emocional, quase uma religião. Mas o que faz com que tanta gente, inclusive pessoas simples, trabalhadoras, que dependem do SUS, do salário mínimo e das políticas públicas, se identifique com líderes raivosos, autoritários e perversos, que claramente governam para os ricos e atacam os direitos dos pobres? Como entender o ódio que se veste de moralidade e o patriotismo que se ajoelha diante dos Estados Unidos? E a fé cristã que carrega no peito tanto rancor e intolerância? Vamos tentar decifrar esse fenômeno que ainda marca profundamente o Brasil. Primeiro, o bolsonarismo não nasceu do nada. O bolsonarismo é o produto de um longo processo. Por décadas, o país foi alimentado por desigualdade, frustração e falta de perspectivas. O povo viu políticos roubando, partidos se desmoralizando e promessas não sendo cumpridas. Nesse vazio surge o salvador da pátria, alguém que fala alto, que xinga, que diz as verdades que ninguém tem coragem de dizer. O bolsonarismo não vendeu ideias novas, vendeu emoção bruta. Transformou a raiva em bandeira política. E em um país onde o povo sofre calado há séculos, a raiva virou uma forma de pertencimento. Segundo, a raiva como identidade política. O bolsonarismo é movido pela raiva, mas não qualquer raiva, menos. É uma raiva canalizada e direcionada. É a raiva contra os pobres que recebem auxílio, contra o artista que critica, contra o professor que questiona, contra o nordestino que vota diferente, contra a mulher que luta por direitos, contra o negro que denuncia o racismo. Essa raiva dá a ilusão de poder. O cidadão comum que nunca teve voz agora sente que faz parte de algo grande. Ele repete frases de ódio nas redes, se veste com a bandeira do Brasil, xinga políticos e acredita estar lutando por uma causa moral. É como se o bolsonarismo dissesse ao indivíduo: você pode não ter dinheiro, mas tem valores. Você é o verdadeiro brasileiro. Esse discurso cria um sentimento de superioridade moral, mesmo em quem é explorado pelo mesmo sistema que defende. O moralismo hipócrita. Um dos pilares do bolsonarismo é o discurso moralista. Falam de família tradicional, valores cristãos, bons costumes, mas na prática vivem mergulhados em contradições. Muitos dos líderes que pregam moral traem esposas, escondem amantes, acumulam escândalos e enriquecem com corrupção. Falam de defender a família, mas destroem a própria, com brigas, abandono e mentiras. Falam de honestidade, mas apoiam quem desvia dinheiro de vacinas, de ouro, de imóveis e do povo. Dizem que Deus acima de tudo, mas pregam ódio, vingança e exclusão, sentimentos que nenhum evangelho verdadeiro defende. É o que podemos chamar de moralidade de fachada. Usam a religião e os bons costumes como ferramenta política, não como prática de vida. O bolsonarismo, portanto, não é sobre fé, é sobre controle através da fé. O fascínio pelo autoritarismo, outra característica marcante do bolsonarismo, é o culto à força. Eles acreditam que o Brasil precisa de mão de ferro, de líder forte, de bandido bom é bandido morto. Essa mentalidade vem de uma cultura autoritária antiga, herança da ditadura e de séculos de desigualdade. No fundo, o bolsonarista raivoso admira o poder, não a justiça. Quer ver o inimigo humilhado, não o país melhorando. Acredita que violência resolve tudo, desde o trânsito até a política. É o tipo de pensamento que transforma o ódio em virtude. Eu sou duro porque amo o Brasil. Sou intolerante porque tenho valores. Sou agressivo porque defendo a verdade. Mas na prática esse discurso legitima a crueldade, e quem paga o preço são sempre os mais pobres. Por que o bolsonarismo defende os ricos? Bolsonaro e seus aliados sempre defenderam os mais ricos: banqueiros, latifundiários, empresários e grandes corporações. Cortaram direitos trabalhistas, atacaram sindicatos, congelaram investimentos em saúde e educação e reduziram impostos para milionários. Ainda assim, milhares de pobres os defendem com paixão. Por quê? Porque o bolsonarismo não se sustenta na razão, mas na emoção e na ilusão. O pobre que vota na direita acredita que está do lado certo, do lado de quem trabalha e não depende do governo. É o sonho do empreendedor de si mesmo, vendido como solução mágica para um país desigual. Ao mesmo tempo, o discurso bolsonarista culpa os pobres por serem pobres menos, como se a miséria fosse falta de esforço, não resultado de um sistema injusto. Assim, o pobre passa a se sentir culpado e, paradoxalmente, passa a odiar os outros pobres. É a inversão completa da lógica da solidariedade. Sexto, a idolatria aos Estados Unidos. Um dos traços mais curiosos do bolsonarismo é a submissão simbólica aos Estados Unidos. Eles veneram o modo de vida americano, a bandeira, os presidentes, as armas, a cultura militar e o capitalismo extremo.
Mas o que explica esse amor quase cego? É uma mistura de complexo, de vira-lata e idealização. Durante décadas, o Brasil foi ensinado a se ver como menor, como um país que deve imitar o modelo americano de sucesso. O bolsonarismo pega essa ideia e transforma em culto. Os Estados Unidos são a nação de Deus. Lá o povo é livre. Aqui somos dominados pela esquerda. O problema é que essa admiração ignora que os Estados Unidos da América cresceram explorando outros países, inclusive o Brasil, e que a desigualdade lá é brutal. Ao copiar cegamente o estilo americano, o bolsonarismo importa o preconceito, o racismo, o armamentismo e o individualismo, tudo o que piora a convivência em uma sociedade já desigual. Sétimo, a fé transformada em arma política. Muitos bolsonaristas se dizem cristãos, mas o cristianismo do evangelho prega amor, compaixão, partilha e perdão, tudo o que falta no discurso bolsonarista. Em vez de amar o próximo, muitos preferem odiar o inimigo. Em vez de acolher, condenam. Em vez de estender a mão, apontam o dedo. A fé virou um instrumento de poder. Pastores e líderes religiosos se aliam a políticos em troca de privilégios, enquanto usam o medo do inferno e o nome de Deus para manipular o voto. Assim, o bolsonarismo se traveste de religião menos. Mas na essência é uma idolatria política disfarçada de fé. Oitavo, a estética da raiva. Como a brutalidade virou virtude, o bolsonarismo transformou a brutalidade em símbolo de autenticidade. Quem grita, xinga e ofende é visto como sincero, honesto, sem papas na língua. O discurso violento virou sinônimo de verdade. Nas redes sociais, isso se espalha com velocidade. Vídeos de políticos esbravejando, humilhando jornalistas ou zombando de minorias geram aplausos e curtidas. O ódio dá engajamento, e engajamento dá poder. Assim, a raiva deixou de ser um problema e se tornou uma linguagem política. Ser raivoso passou a ser patriota. O ódio se tornou uma forma de pertencimento coletivo. Nono, o vazio emocional e o desejo de pertencimento. Por trás de todo esse ódio existe um vazio profundo. Muitos brasileiros vivem sem esperança, sem futuro, sem reconhecimento. Sentem-se ignorados, traídos e invisíveis. O bolsonarismo oferece a eles um grupo, uma causa, uma identidade. Quando vestem a camisa verde e amarela, não estão apenas apoiando um político. Estão tentando preencher o buraco da falta de sentido. É um movimento emocional, quase espiritual. Por isso, argumentar com fatos não basta. É preciso entender o sentimento que o bolsonarismo representa. Décimo, o espelho da contradição. O bolsonarista médio vive em contradição permanente. Diz Deus acima de tudo, mas apoia tortudo. Diz família, mas vive traindo e agredindo. Diz honestidade, mas fecha os olhos para rachadinhas e escândalos. Diz patriotismo, mas idolatra os Estados Unidos. Diz liberdade, mas defende censura contra artistas, professores e jornalistas. Essas contradições não são acidentes. São o coração do bolsonarismo. Porque o movimento não busca coerência, busca identidade emocional. O que importa não é a verdade. É o sentimento de pertencer ao grupo que não é comunista, que fala a verdade, que tem Deus e pátria. 11º, a construção do inimigo. Todo movimento autoritário precisa de um inimigo. Para o bolsonarismo, o inimigo é sempre o outro. O esquerdista, o artista, o jornalista, o gay, o negro, o indígena, o pobre que protesta. Esse inimigo serve para justificar tudo: o ódio, a censura, a violência, até a corrupção. Criar um inimigo é o modo mais fácil de unir pessoas diferentes pelo medo. E o medo é o combustível que mantém o bolsonarismo aceso. 12º, o desafio de superar o ódio. O bolsonarismo é um sintoma, não apenas uma ideologia. É o sintoma de um país ferido, desigual e sem educação política. Enquanto o povo não tiver acesso à informação de qualidade, enquanto o Estado não cuidar das periferias, enquanto as pessoas não se sentirem valorizadas, o discurso do ódio continuará encontrando terreno fértil. Superar o bolsonarismo não é apenas derrotar um político, mas curar o país. É reconstruir a empatia, o diálogo, a solidariedade. É ensinar que ser cristão não é odiar, mas amar. Que ser patriota não é idolatrar um homem, mas defender a justiça social. E que ser forte não é gritar, mas compreender. Conclusão: o bolsonarismo é o espelho do Brasil que ainda não se reconheceu. Um país que prefere o grito à escuta, a arma ao diálogo, o preconceito à reflexão. Um país que confunde moral com ódio e fé com fanatismo. O pobre que vota na direita e alimenta o bolsonarismo não é inimigo, é vítima de um sistema que o enganou, o abandonou e o convenceu de que ser cruel é ser forte. Mas nenhum país cresce quando transforma o rancor em política e o ódio em virtude. A cura virá quando o povo entender que amar o Brasil é amar o povo brasileiro, todo ele sem distinção.